nona aula, segunda parte do ano. Para quem vem pela primeira vez, é meio complicado de acompanhar o que vai se falar, porque mecânica quântica ou você começa desde o princípio e entende a primeira aula, senão vai ficar muito difícil, porque é um conceito atrás do outro e é sobre como é a realidade última do universo. Isso que é mecânica quântica, né? O mundo subatômico, como é que funciona o universo. E isso se espraia por todo tipo de área de atuação humana. Então, na metade, supõe-se que já se pegou os principais conceitos e dá para subir os degraus. Então, se tiver alguma coisa, depois pode perguntar. Alguma pergunta para começar? Eu quero fazer uma pergunta. Fala. Quando você fala né, do relacionamento, quando a pessoa já se complementa, eu falo dela mesma, no yin e yang, eu entendo que ela não vai ter mais necessidade do outro, aquelas carências comuns. Sim. Então, quer dizer, o momento de completo do yin e yang também ficar completa, mas sem. E o outro? Sem dependência. Então, se você tiver que ter um relacionamento, vai ter que ser alguém no mesmo nível. É. Não necessariamente pode ter uma dependência do outro, mas isso fica muito complicado de funcionar na prática. Algo mais? Outra coisa que você falou logo no começo da palestra sobre a dificuldade de entender o tal, né? Sim. Quando eu estava lendo o Kafka, ele fala justamente assim: como o tal foi escrito nos ideogramas chineses, a origem desse ideograma é muito relacionada aos arquétipos. Como eu entendo a escrita japonesa que tem origem chinesa, eu entendo o que ele quer dizer. Então isso também não tem muita relação sobre os arquétipos que estão ali impressos, na forma como ele expressou o tal, quando ele se expressou na escrita. Isso também não faz parte do entendimento? Faz isso. Isso perdeu-se quando se traduz, né? É muito difícil entender o pensamento do Lao Tzu quando ele escreveu aquilo. Porque não é pensamento, é sentimento. Ele tentou pôr no papel o que ele sentia. Porque é o sentimento que faz a realidade acontecer. É o colapso da função de onda. Então, foi isso que ele tentou passar. Se você parar de pôr pressão para as coisas acontecerem, elas acontecerão. E pôr pressão, o que é? É o efeito Zenão, que você não tira o foco do decaimento atômico e ele não para, ele fica paralisado. Então, quando se pensa em comprar um apartamento, seguidamente, não se compra o apartamento, porque paralisa o processo. E isso se aplica a qualquer coisa. Então, é justamente o contrário. Tem que desfocar para que aconteça. Agora, só vai acontecer se for criado primeiro. O colapso da função de onda é um pensamento ou uma observação. Já provoca o colapso. Quer dizer, das infinitas possibilidades vira algo concreto. É um pensamento que faz isso. Quando se olha o elétron e ele vai passar, você escolhe a dupla fenda ou uma fenda só, é uma escolha. Não tem que ficar olhando aquilo 2 vezes, 3 vezes, 50 vezes. Só a intenção já faz com que o elétron se comporte da maneira que a pessoa pensou em arrumar o experimento. Lembra aquela transparência lá do livro do Erwin Laszlo, que ele fala disso?
o físico estava pensando em montar o experimento, o elétron já tinha se comportado do jeito que ele estava pensando. Ele não mexeu em máquina alguma ainda para fazer a medição. Só o pensamento fez com que ele se comportasse diferente. Um pensamento. Um pensamento acabou. Aí você desfoca e deixa aquilo tem que acontecer no mundo concreto. É um sentimento. Quando eu falo pensamento, é barra sentimento, ok? Então toda a dificuldade está nisso. Por que não acontece? Porque não sente. E não sente porque não acredita. Aí não cabe uma ressalva, porque assim, não adianta você pensar, sentir, se você também não agir para conseguir aquilo. É diferente de você se preocupar, ter receio de que aquilo não vai acontecer. Outra coisa é você, quero comprar um apartamento. Só que você não vê quanto você tem de saldo, você não vê aonde você quer comprar, você não vai imobiliar. Eu acho que tem a atividade física de agir para que aquilo que está plasmado no astral entre no mundo desta dimensão é óbvio. Não vai cair do céu como se fala. Você tem que trabalhar, você tem que procurar a casa, procurar guardar o dinheiro, ir no banco fazer o financiamento, etc. Só que tem o seguinte: não tem 7 bilhões fazendo isso? E eles estão como? Tem 7 bilhões se matando de trabalhar, de procurar, de tentar conseguir comida. Tem 1 bilhão tentando conseguir um prato de comida por dia, certo? E tem toda a classe média procurando casa, carro, apartamento e etc. E não consegue. Porque só estão fazendo freneticamente, fazem coisas, mas não pensam e não sentem. Então só fazer não vai adiantar nada, porque o que cria a realidade é o colapso da função de onda. Depois é lógico, você se viu andando no carro X, pronto. Já viu isso? Tá. Agora você vai na concessionária e compra um carro. Certo? O dinheiro para comprar o carro. Você começa a pensar: vou fazer tal coisa, vou vender, vou arrumar outro trabalho, vou poupar, seja lá o que for. Como aquilo já foi plasmado, todas as oportunidades e meios para se conseguir aquilo que foi plasmado aparecerão imediatamente. Agora, o imediatamente é que é o problema. Porque o universo fala assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ponto. E aí que mora o problema. Porque a pessoa fala assim: eu não falo com negros. Acabou. Não vai ter o carro, não vai ter a casa, não vai ter nada. Pode se matar. Por quê? Porque a oportunidade, o meio, o dinheiro, a indicação, o sócio, o que indicou, virá através de uma pessoa negra que está do seu lado, na lanchonete, no shopping center, na rua, no trânsito, na sala de aula. Mas como eu não falo com gente dessa raça, ou desse time, ou dessa cor, ou seja lá o que for, a porta abre num nanosegundo, e eu estou exagerando aí, depois do pensamento. Já está criado. Imagine, você tem um todo único. Por que quando você mexe no spin de uma partícula, o spin da outra responde instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz? O que eles dizem?
É impossível haver um tráfego de informação de um lugar para o outro. Por quê? A informação teria que transitar a 300 mil quilômetros por segundo. E ela é mais veloz que a velocidade da luz. E, portanto, não houve transferência de sinal desse spin para esse. Isso é um fato de física. Não houve transferência. Eu vou mostrar várias transferências que eles estão fazendo para computador quântico usando o entrelaçamento. Então, como é que esse spin aqui sabe que esse se mexeu? Como? Como que ele sabe? Quem vocês acham? Não teve possibilidade da informação sair daqui para lá, ok? Não tem um cabo de fibra ótica que você lançou o elétron e ele vai e sai lá na outra ponta. Não tem transmissão de informação desta forma. Trafegando. Não tem isso. Porque é mais veloz que a velocidade da luz. Portanto, como que o spin sabe do outro? Como? A consciência. Consciência. De quem? Do espírito. Pois é. Só que esse spin aqui tem consciência. E esse aqui também tem. Tá, como é que eles estão conversando? Como? Eles estão entrelaçados, é lógico, porque eles foram conectados e separados. Mas e daí? Como é que eles conversam? Para não saber que o espírito do outro foi alterado e ele poder andar junto. Telepatia? Telepatia? Exatamente. Não é telepatia. É o vácuo quântico. É instantâneo, por quê? Em última instância, quem é esse cara aqui? O vácuo quântico. E quem que é esse aqui? É o mesmo. Nós estamos falando da mesma coisa. Não tem esse spin, spin 1, spin 2. Não existe isso. Você tem pedaços da mesma coisa. Tem um pedaço que está aqui, tem um pedaço que está aqui. Pega uma corda e estica. Puxa aqui. Puxa aqui. Tem duas cordas? Não tem duas cordas, certo? Você tem um fio de 1 metro. Você puxou para cá. Você segurar as duas pontas. Se você puxar, esse aqui vem junto. Se você puxar para cá, esse aqui vem junto. Mas não tem duas cordas. É uma corda só. Então só existe o vácuo quântico. Então, quando a informação sai de um lugar e vai para outro, ela não vai para lugar nenhum. E nem sai. Ele responde a flutuações dentro dele. Só isso. E como a velocidade praticamente infinita é muito maior que a velocidade da luz. Então não tem tráfego nenhum de informação. Instantâneo. Bom, é claro que os físicos não entenderam isso, ok? Eles estão usando o entrelaçamento e vão construir computadores com entrelaçamento, sabendo disso, né? Porque aí você vai ser ultra rápido, porque você não tem tráfego de eletrônica nenhuma, não tem tráfego de elétron, né? Hoje, nos computadores, o elétron tem que trafegar. Então, você está limitado a essa velocidade. No computador quântico não vai ter isso. Você quer transferir a informação daqui para cá? É instantâneo. Mas como que ela sai daqui e vai para cá? Isso eles não querem saber. Porque isso aí é problemático. Certo? Se chegar a entender isso, vai ter um monte de implicações, como a gente já explicou. Então, esquece esse negócio e joga lá debaixo do pano. Mas só que eles já conseguiram entrelaçar 14 bits quânticos. 14, não 2. Já conseguiram entrelaçar 14.
Então está chegando perto. Mas a questão é subjacente. Por que que some daqui e aparece aqui? Quando o elétron faz o salto quântico, ele desaparece dessa órbita e aparece aqui em cima. Para onde ele foi? Ele não foi para lugar nenhum. Ele simplesmente desapareceu desta dimensão e reapareceu nesta dimensão aqui em cima. Mas essa dimensão daqui está onde? O que é essa dimensão? O vácuo quântico. O que é a próxima dimensão? O vácuo quântico. O que é a próxima? Todas as dimensões da realidade. O vácuo quântico. O mesmo. Um único. Então, qual o probleminha que ele tem para fazer isso? Zero, né? Nenhum. Desaparece, aparece. Desaparece, aparece. Não tem tráfego, ele não vai para lugar nenhum. Ele não sai daqui, vai viajar por aí e depois ele volta aqui. Simplesmente o vácuo quântico se manifesta como elétron aqui, depois não se manifesta mais, e se manifesta como elétron aqui. Só isso. Na mente dele ele faz isso. Apareço aqui, desapareço. Apareço aqui, desapareço. E assim sucessivamente. Em todas as dimensões, de todos os universos, de todos os multiversos, etc. Isso é o real, é isso que acontece, fisicamente falando. Então agora imagine o seu problema. Pensou no carro. O carro está criado. Um pensamento, um sentimento. Está criado o carro. Na outra dimensão. O que ele tem que fazer? Aparecer aqui. Só que a sua consciência está envolvida. Então aí você tem que fazer. Mas já está criado. Se deixar assim aberto, não pusesse resistência alguma, seria rapidíssimo a manifestar no mundo físico. E mesmo assim, com toda a resistência ainda é. Mas poderia ser muito mais rápido. Mas o problema persiste, né? Enquanto isto não for sentido, não muda nada. Pode-se dar 200.000 aulas, não vai mudar nada. Vocês podem virar PhDs, doutores de mecânica quântica, dar aula lá nas universidades e não vai mudar nada. Não vai conseguir colapsar nada. Por quê? Porque não acredita. Entenderam a dificuldade da questão? Ontem veio uma pessoa, eu perguntei: dupla fenda, entende isso? Não. Qual o problema? A onda passa pelas duas fendas. Qual o problema? Não consigo. Lembra que tinha umas crianças de 10 anos de idade aqui? Pelo menos um. Não vem mais. Sabe por quê? Não aguentou. 10 aninhos. Não aguentou ver a resistência dos adultos em entender isso. Caiu a ficha? Vai ter que ter duas turmas, né? Não vai ter duas turmas.
Não vai, porque vai ter. Cadê as crianças de 10 anos de idade? Cadê? Eu pensei que ia ter umas 60. Cadê as criancinhas? Não tem. Não tem. Mas só as crianças de 10 anos de idade que não tem problema para entender isso. Que se isso estivesse entendido, os problemas todos teriam acabado para vocês. Os problemas pessoais de casa, carro, apartamento, já teria sido resolvido. Porque essa é a experiência fundamental da mecânica quântica. Que tudo é uma onda, que você colapsa a função de onda, o efeito retardado, que o elétron volta e passa de novo depois de ter passado, emaranhamento, sobreposição, o que mais? Tem meia dúzia só de leis de mecânica quântica. Meia dúzia. Depois eles ficam se debatendo para fazer as coisas aí no mundo prático. Porque, na verdade, precisaria ter computador quântico. Está se investindo uma fortuna nisso. Né? Mas precisaria de computador quântico. O que vai adiantar quando conseguirem fazer o computador quântico? Ele vai gastar pouquíssima energia, ultra potente. E o que mais? Você na sua casa já tem um computador que executa milhões e bilhões de instruções por segundo. Para fazer o quê? O que se faz com aquilo lá? Usa-se 0,0000 da capacidade do Intel 4 que vocês têm. Não usa nada daquilo. A máquina fica ciclando lá o tempo inteiro inútil. Mesmo que você use Excel, que use CAD, que use toda a parafernália que você quer, ainda a máquina está lá inútil. Mínima capacidade está sendo usada. Desses computadores atuais. Imagine um quântico. E vai fazer o que com isso aí? Melhorou a computação? Sim, melhorou. Os bancos vão ficar mais bilionários ainda, porque eles vão conseguir fazer mais processamento com menos gente, com menos tudo. Ok? O Pentágono vai conseguir fazer armas mais depressa ainda, bombas melhores, certo? Porque vai ter toda a computação avançadíssima. As agências de espionagem vão poder espionar o planeta inteiro muito mais rápido, né? Assim que você nem apertou o Enter, eles já leram o seu e-mail, tá? Projeto Echelon, que vasculha tudo, todas as comunicações terrestres, quase que em tempo real, quase. Com o quântico eles vão conseguir fazer em tempo real todas as comunicações. Criptografia quântica, aí acabou, não precisa ter mais espião, porque ninguém vai conseguir espionar ninguém. Então, código perfeito. E o que mais? A fome vai continuar, a miséria vai continuar, a doença vai continuar, a dor, o sofrimento vai continuar tudo igualzinho. Igualzinho. Não vai mudar absolutamente nada. Nada. Todas essas coisas mirabolantes de ficção científica que vem por aí, não vai mudar nada. Olha o celular que vocês têm hoje. De altíssima tecnologia. E daí? O que adiantou isso? Nada. Percebe? Sofrimento continua tudo igualzinho, que é o problema central. As sociedades avançadas não têm nada desta parafernália eletrônica. Não tem. Percebe? Sociedades realmente avançadas, fora deste planeta, para falar claramente, não tem nada a ver com esta tecnologia. Não tem tecnologia. O mínimo que tem é para não precisa trabalhar, porque as máquinas fazem tudo, tranquilamente, não se polui coisa nenhuma, todo mundo cultua o quê? O conhecimento e a espiritualidade. Todo mundo tem casa, todo mundo tem comida, todo mundo tem tudo, e todo mundo se preocupa com evolução.
Você tem tempo para ler, para estudar, para aprender, para evoluir, para meditar. O planeta inteiro desse jeito. Todo mundo feliz da vida. Agora, qual é a característica de um lugar desse? Todos os habitantes entenderam mecânica quântica. Todos. Todos. Não tem ninguém que não entendeu. É a coisa mais óbvia. A mecânica quântica, o multiverso, as dimensões, viajar nas dimensões, para lá, para cá, para cima, para baixo, conversar com o povo da outra dimensão, eles comunicar, é tudo uma coisa só, entendeu? Claro que nada é de mão beijada, você continua se trabalhando, se pesquisando, se estudando, porque senão não tem graça, certo? Mas há um intercâmbio direto. Quem está na outra dimensão, na próxima dimensão, tá aqui. A ciência da próxima dimensão está 500 anos na frente dessa ciência terrestre, agora. 500 anos na frente. Daria para ter um intercâmbio? Sem problema. Se as pessoas acreditassem. Então, fica sem intercâmbio. Fica essa luta total aí para descobrir um desses avanços. Imagina que 500 anos exponenciais em cima dessa ciência de hoje. É mais que ficção científica. Disponível para ser usado. Mas que não dá para passar, porque não tem ninguém para receber. Não tem ninguém para receber. Você tem um físico do outro lado com 15 doutorados. Com quem que ele conversa? Do lado de cá. Ele não tem com quem conversar. Percebe a dificuldade? Se ele for numa universidade e chegar perto e conversar com a pessoa, um físico, o físico não vai querer escutar isso. E se escutar, vai no psiquiatra, vai falar que está esquizofrênico, toma uns medicamentos que o cara está escutando vozes. Pronto. Então, o físico quer passar o conhecimento e não tem para quem passar. Aí você tem os médicos do outro lado. Eles querem passar a cura da doença XYZ. Banal. Mas com quem que dá para a gente conversar aqui? Não tem com quem conversar. Vocês lembram que eu contei na outra? A moça foi procurar um lugar para ter ajuda. Chega num lugar, tentam exorcizá-la. Vai no outro lugar, tentam exorcizá-la. Vai no outro lugar. É assim. Entendeu? Num lugar que você pode ter uma comunicação com a outra dimensão, tenta se exorcizar a pessoa. Agora imagine no mundo dos céticos, né? Porque num lugar que já se aceita que existe uma outra dimensão espiritual, quando alguém da outra dimensão vem conversar, não, exorciza porque está com o demônio. Então a pessoa que precisa de ajuda fica aí vagando porque não tem ajuda, porque precisa da ajuda do povo de cá, e não tem. Isso num local que supostamente as pessoas entendem que tem gente na outra dimensão, que é só uma questão de vibração, que quer se comunicar com o lado de cá. Mas como é que foi nas outras épocas anteriores, nos outros séculos? Como é que isso acontecia? Fora a ação católica, mas como é que eles recebiam isso do Oriente, por exemplo? Os católicos, né, teve a Inquisição, então teve um bloqueio. Mas e o Oriente? É o mesmo problema. É o mesmo. Tirando os xamãs das tribos, o problema persiste. É igualzinho. São só os xamãs que esse não tem problema. Esse já entendeu, trafega, conversa, está tudo certo.